E 20 anos depois de vencer uma eleição presidencial pela primeira vez, Luiz Inácio Lula da Silva novamente comemora a conquista. Desta vez, no pleito mais acirrado desde a redemocratização. Em discurso na Avenida Paulista, ele destacou que vai governar para todos os brasileiros. Essa foi a sexta vez que Luiz Inácio Lula da Silva disputou uma eleição presidencial e é a terceira que vence, além de eleger a sucessora em outras duas. Na disputa mais apertada da história do Brasil, Lula venceu o atual presidente Jair Bolsonaro por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Ele teve 60.345.999 contra 58.206.354 votos de Bolsonaro, 50,9% a 49,1%. O resultado foi confirmado pelo TSE quando faltavam poucos minutos para as 8 horas da noite. Bolsonaro chegou a liderar boa parte da apuração. Com a vitória, Lula se torna o político mais vezes levado ao comando do Executivo na história da República. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Lula destacou que vai governar para todos. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Nascido em Pernambuco, Lula, que tem 77 anos, migrou com a família para Santos, em São Paulo, quando ainda era criança. Metalúrgico e líder sindical, fundou o Partido dos Trabalhadores. Foi eleito pela primeira vez em 2002, depois de perder 3 eleições presidenciais, a primeira para Collor e outras 2 para Fernando Henrique. Condenado após escândalos de corrupção no país, Lula ficou 580 dias preso no âmbito da Operação Lava Jato, mas os processos contra ele foram anulados pelo STF, que declarou incompetência da Vara Federal de Curitiba para julgar os casos. Eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Já o presidente Jair Bolsonaro, que nunca havia perdido uma eleição que disputou, manteve o silêncio, não se manifestou e não quis sequer conversar com ministros e apoiadores mais próximos ontem à noite.
Ele é o primeiro presidente que não consegue a reeleição na história recente do país. Os antecessores, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff, conquistaram o segundo mandato. Apoiadores de Bolsonaro que acompanharam a apuração em Brasília choraram após o resultado. Em Rio do Sul, eleitores de Lula comemoraram a vitória. Convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Um abraço de coração, companheiros.